O assassinato de Nofriância Yoshua Utabarat, às vezes também chamado de Joshua Utabarat ou Brigadeiro J, um oficial da Polícia Nacional da Indonésia de 27 anos, ocorreu em 8 de julho de 2022 em Jakarta. A investigação que se seguiu incluiu alegações de um caso, imagens de CCTV desaparecidas e uma tentativa de encobrimento. O incidente foi descrito pelo presidente da Indonésia Police Vatch, Sugeng Teguh Santoso, como o pior escândalo da história da polícia. Localização: Durentiga, Jakarta do Sul, Indonésia. Data: 8 de julho de 2022. C17 vid. UTC-7, alvo Brigadeiro de Polícia Nofriância Yoshua Utabarat. Tipo de ataque: tiroteio. Autores: Inspetor-Geral de Polícia Ferdisambo, SH, SIC, MH, Bayang Karadua Richard Eliezer Pudianglo Mil Chefe de Polícia Brigadeiro Ritki Rizal Kuvat Maruf Putri Kandravati, esposa de Ferdisambo. Vítima: Nofriância Yoshua Utabarat nasceu em 29 de novembro de 1994 em Jambi, Indonésia, como o segundo filho de Samuel Utabarat, N. 1965, e Rostisman Juntak, N. 1968. 7. Ele tem uma irmã mais velha chamada Yuni Artika Utabarat, e um irmão mais novo, Mareza Utabarat, N. 2000. Ele foi criado em Sukamakmur, uma aldeia nos distritos de Sungai Bahar na regência Nuaro Jambi. Utabarat completou o ensino médio e, em seguida, participou de um teste para policial em Jambi em 2012. Mais tarde, tornou-se membro do Corpo de Brigada Móvel de Elite. Em 2019, Utabarat foi selecionado para ser o guarda-costas de Sambo. Utabarat deveria se formar na Faculdade de Direito da Universitas Terbuka em 2022, mas foi morto antes que pudesse se formar. Nascer: 29 de novembro de 1994, Jambi, Indonésia. Morreu: 8 de julho de 2022, 27 anos, Jakarta, Indonésia. Causa da morte: ferimentos. Local de sepultamento: Cemitério Simpang Anto, Sungai Bahar, Regência Nuaro Jambi, Jambi. Nacionalidade: Indonésia. Ocupação: policial. Pais: Samuel Utabarat, pai; Rostisman Juntak, mãe. Carreira policial: lealdade, Indonésia. Departamento: Corpo de Brigada Móvel. Ramo: insígnias da Polícia Nacional da Indonésia. SVG Polícia Nacional da Indonésia. Anos de serviço: 2012, 2022. Classificar: PBU Brigcom.png. Brigadeiro de Polícia. Assassinato: Brigadeiro Nofriância Yoshua Utabarat foi baleado na casa de Jakarta do Inspetor-Geral Ferdisambo, chefe de assuntos internos da Polícia Nacional da Indonésia, em 8 de julho de 2022, aproximadamente às 17, horário da Indonésia Ocidental. Utabarat, guarda-costas e motorista de Sambo, teria morrido depois de ter sido baleado por outro membro da equipe de proteção, Baradae, supostamente depois que Utabarat assediou sexualmente a esposa de Sambo, Putri Kandravati. Após o tiroteio, Utabarat foi transportado de ambulância para um hospital, onde foi declarado morto, embora a notícia do tiroteio tenha sido adiada até 11 de julho de 2022. Polêmica: em 9 de julho de 2022, o corpo de Utabarat chegou à casa de sua família em Jambi, mas a polícia não permitiu que os membros da família abrissem o caixão e tirassem fotos do corpo. Depois de discussões com a família, a polícia finalmente permitiu que alguns familiares próximos abrissem o caixão. A família alegou que a polícia só deu um tempo muito curto para que eles vissem o corpo de Utabarat. Os parentes supostamente descobriram vários hematomas, incisões faciais, uma marca de queimadura e ferimentos nos dedos em seu corpo. Em 11 de julho de 2022, os parentes alegaram que centenas de policiais, em um ônibus e 10 carros, os intimidavam cercando suas casas e exigindo que não gravassem fotos e vídeos.
No mesmo dia, o brigadeiro-general Endra Kurnievan, que representou a Polícia Nacional da Indonésia ao devolver o corpo de Utabarat à sua família, afirmou que não permitiu que fotos e gravações de vídeo fossem feitas, porque o caso está relacionado à violência sexual, já que Utabarat supostamente assediou Chandrawati. Mais tarde, a família alegou que o brigadeiro-general Endra Kurnievan estava intimidando a família, impedindo-os de abrir o caixão. A família enterrou Utabarat sem qualquer cerimônia policial no mesmo dia. Em 18 de julho de 2022, o advogado da família Utabarat foi à polícia para relatar o assassinato premeditado de Utabarat. A família de Utabar contestou o relato policial dos eventos, alegando que ele foi morto em um assassinato premeditado depois de ser torturado por um suposto caso com a esposa de Sambo. O relato policial do tiroteio também foi questionado pela equipe jurídica da família, duvidando que Utabarat, um atirador treinado, errasse com todos os 7 tiros que disparou durante o tiroteio, e questionando por que ele havia sido baleado com uma pistola Glock 17, uma arma improvável para um oficial júnior. Utabarat também teria recebido ameaças de morte, inclusive um dia antes de ser morto. Contatos e mensagens de seus telefones celulares também foram excluídos, enquanto as câmeras de CCTV na casa foram inicialmente ditas como fora de ordem antes que as imagens fossem descobertas em toda a cena do crime. O advogado da família de Utabarat também alegou que o WhatsApp dos familiares próximos de Utabarat havia sido hackeado e seu telefone celular estava desaparecido. Em 22 de julho, a polícia esclareceu que o telefone celular desaparecido do Utabarat ainda estava confiscado, porque ainda estava sendo analisado pela divisão forense. A controvérsia levou a Polícia Nacional a intervir, com o chefe de polícia, General Listio Sigit Prabowo, assumindo a investigação, formando uma equipe especial que inclui membros da Comissão Nacional de Direitos Humanos e das comissões de polícia. Sambo foi suspenso a partir de 18 de julho de 2022, enquanto 3 generais da polícia e 25 oficiais foram transferidos por interferir na investigação. O ministro coordenador da Indonésia para Assuntos Políticos, Jurídicos e de Segurança, Mahfud MD, disse que o resultado da segunda autópsia seria tornado público. Em 27 de julho, o corpo de Utabarat foi exumado e submetido a uma segunda autópsia independentemente examinada no Hospital Geral Sungai Bahar, em Muaro Jambi. Relatada em 22 de agosto, a segunda autópsia mostrou que todas as feridas no corpo de Utabarat eram ferimentos à bala, e que não há marcas de tortura em seu corpo, como havia sido alegado por sua equipe de advogados da família. O corpo de Utabarat foi enterrado novamente em uma cerimônia policial após a autópsia. Chandrawati criticou a cerimônia de enterro, alegando que uma cerimônia de enterro da polícia não deveria ser dada a policiais que cometeram um crime. Em 28 de julho, Chandrawati alegou estar sofrendo de trauma pesado e estava sendo tratado por psicólogos, devido ao suposto assédio de Utabarat. Suspeitos. Acusações de assassinato. Em 4 de agosto de 2022, outro dos assistentes de Sambo, o segundo patrulheiro Eliezer Pudianglumil, foi acusado de assassinato depois que a explicação inicial de autodefesa foi anulada e foi vista como um assassinato intencional. Em 7 de agosto de 2022, Quat Maruf, assistente pessoal de Chandrawati, foi acusado de assassinato premeditado. A polícia afirmou que Maruf tinha planejado fugir. Maruf supostamente sabia sobre o plano para assassinar Utabarat, mas não relatou o plano às autoridades. Ele supostamente ameaçou assassinar Utabarat em Magelang com facas alguns dias antes do tiroteio. Maruf também estava presente quando Lumio foi ordenado por Sambo a atirar em Utabarat.
Em 8 de agosto de 2022, o brigadeiro Ritki Rizal, um dos guarda-costas de Candravati, foi preso e acusado de assassinato premeditado. Rizal supostamente estava presente quando Sambo ordenou que Lumiu atirasse em Utabarat. Rizal, como Maruf, supostamente sabia sobre o plano para assassinar Utabarat e se recusou a denunciar o crime às autoridades. No mesmo dia, Lumiu solicitou o status de colaborador de justiça sob o Programa Indonésio de Proteção a Testemunhas. Então, em 9 de agosto de 2022, Sambo foi levado sob custódia e acusado de assassinato premeditado, que acarreta a pena de morte ou prisão perpétua. Mais tarde, foi alegado que o patrulheiro Lumiu havia sido prometido imunidade de acusação por Sambo se ele seguisse com a versão de Sambo do tiroteio. Apesar da garantia de Sambo, Lumiu continuou a ser o único suspeito do assassinato, levando Lumiu a fornecer à polícia um testemunho mais preciso e aberto que contradizia a versão de Sambo do evento. O general Listil disse em uma coletiva de imprensa que Sambo disparou vários tiros de pistola contra uma parede na tentativa de mostrar que um tiroteio levou à morte de Utabarat. Não houve tiroteio. Sambo orquestrou o assassinato de Utabarat. Em 15 de agosto, a Agência Indonésia de Proteção a Testemunhas e Vítimas aprovou Lumiu para atuar como colaborador da justiça. Ele foi levado para o Programa de Proteção a Testemunhas. A agência também rejeitou o pedido de Candravati para ser um colaborador da justiça, pois seus testemunhos continham discrepâncias. Em 19 de agosto de 2022, foi relatado que Candravati também estava enfrentando uma acusação primária de assassinato premeditado e uma acusação secundária de assassinato. Candravati alegou que ela tinha sido sexualmente violada por Utabarat. Alguns dias antes, a polícia interrompeu sua investigação sobre o suposto assédio sexual, pois não houve ações criminais. Em 26 de agosto de 2022, Sambo foi desonrosamente dispensado ou demitido, PTDH, da força policial. Poucos dias antes de sua demissão, Sambo tentou renunciar, cuja carta foi rejeitada pelo chefe de polícia geral. O advogado de Utabarat alegou que a tentativa de renúncia de Sambo foi porque Sambo optou por ser honrosamente demitido e manter sua pensão. Sambo declarou que vai recorrer da decisão de despedimento. Escândalo policial. Em 22 de agosto de 2022, a Polícia Nacional da Indonésia transferiu 24 oficiais, incluindo 6 indivíduos de nível médio a alto escalão, envolvidos no incidente que agora enfrenta uma desonrosa dispensa, por violar o Código de Ética da Polícia. Dos 83 policiais que supostamente violaram o código após o tiroteio de Utabarat, 35 receberam recomendações de encarceramento, enquanto 15 foram detidos por violações do código. Sugeng Teguh Santoso, presidente da Indonésia Police Watch, disse ao The Jakarta Post: "Este é o pior escândalo da história da polícia. Imagine 62 pessoas que deveriam fazer cumprir a lei voluntariamente, violando a lei e colocando em risco seu futuro." Obstrução de justiça. Até 2 de setembro de 2022, 6 policiais de alta patente foram acusados de obstrução de justiça. Os 6 policiais teriam fabricado eventos e manipulado provas. Os oficiais de alta patente são o brigadeiro-general Endra Kurniawan, o comissário adjunto Irfan Widianto, o comissário-chefe Agus Nurpatria, o comissário-chefe adjunto Arif Rashman Arifin, o comissário de polícia Baikuni Wibowo e o comissário de polícia Shuk Putranto. Anteriormente, a polícia esclareceu que Sambo não foi acusado de obstrução da justiça. Em 2 de setembro de 2022, o Conselho de Ética da Polícia Nacional da Indonésia demitiu Putranto e Wibowo sem honra.
No mesmo dia, Sambo também alegou que Kurnievan e Nurpatria não participaram da destruição do DVR da CCTV perto da casa de Sambo. Em 7 de setembro de 2022, Nurpatria foi demitida sem honra. Em 5 de setembro de 2022, o chefe de polícia, General Trabovo, afirmou que a polícia havia recebido relatos de que 3 chefes regionais de polícia também haviam participado do encobrimento. Reações público. Em 22 de julho, uma pequena reunião se reuniu em Bundaran e em Jakarta para acender 1000 velas, exigindo justiça para Utabarat. Depois de se reunir por 30 minutos, a polícia dispersou pacificamente a reunião, citando violação da lei, já que Bundaran é um local proibido para reuniões públicas. Em 27 de julho, um colaborador anônimo da Wikipédia em indonésio foi denunciado à polícia por editar o artigo da Wikipédia do inspetor-geral da polícia, Fadil Imran, alegando que Imran havia sido subornado por Sambo. Em 26 de agosto, Masrio, um homem de Pekanbaru, Riau, foi preso por postar alegações de que Sambo estava conectado a jogos de azar em sua conta no TikTok. Masrio foi acusado de violações da Lei de Informações e Transações Eletrônicas. A polícia decidiu fazer justiça restaurativa e libertou Masrio depois de mantê-lo preso por 23 dias. Em 31 de agosto, a maioria dos indonésios entrevistados acreditava que a Polícia Nacional da Indonésia resolveria totalmente o caso. Em 3 de setembro, uma mulher em Asti Nusa Tenggara foi levada para a delegacia de polícia e interrogada por comparar a polícia de trânsito em sua área como Sambo em suas mídias sociais. Ela foi liberada mais tarde. Funcionários. O presidente da Indonésia, Joko Widodo, fez questão de que a força seja aberta sobre o que acontece. Abra como está. Sem encobrimento. Transparente. É isso. Isso é importante para que as pessoas não tenham dúvidas sobre o incidente que ocorreu. É isso que tem de ser mantido. A confiança do público na polícia deve ser mantida. Jokowi reiterou várias vezes que o caso deve ser resolvido de forma transparente. Julgamentos de assassinato. O julgamento do assassinato de Sambo, sua esposa, 2 policiais e um motorista, todos enfrentando acusações de assassinato premeditado, começou no Tribunal Distrital de Jakarta do Sul em 17 de outubro de 2022. Sambo foi acusado de ordenar que o subordinado atirasse em Utabarat, depois atirando novamente na vítima ferida para matá-lo. Paralelamente ao julgamento do assassinato, 7 ex-oficiais, incluindo Sambo, foram julgados por acusações de obstrução da justiça relacionadas a supostos encobrimentos e destruição de provas. Em janeiro de 2023, o tribunal rejeitou as alegações de que Utabarat havia estuprado, abusado sexualmente ou teve um caso extraconjugal com a esposa de Sambo, Tri Candravati. Os promotores disseram que Candravati inventou a história de que ela havia sido estuprada por Utabarat e mudou repetidamente sua versão dos eventos que antecederam o tiroteio. Em 13 de fevereiro de 2023, Sambo foi considerado legal e convincentemente culpado do assassinato premeditado de Utabarat e condenado à morte. Veredictos e sentenças sobre Candravati e os outros 3 acusados se seguiram no final da semana. O papel de Sambo como um aplicador da lei foi visto por observadores como um fator no tribunal que impôs a sentença máxima. Ardimanto Saputra, vice-diretor do Grupo de Direitos Humanos Imparcial, disse que Sambo contaminou a reputação da aplicação da lei e a dignidade do governo. Candravati recebeu uma sentença de 20 anos de prisão por seu papel no assassinato. Seu assistente pessoal Quatmaruf recebeu 15 anos, e Rikki Rizalfibovo recebeu uma sentença de 13 anos. Em todos os 3 casos, a promotoria havia solicitado penas de 8 anos.
Em 15 de fevereiro de 2023, Richard Eliezer Pudianglo Mil foi condenado a 18 meses de prisão por seu papel no assassinato. A acusação tinha solicitado uma pena de 12 anos, mas foi-lhe dada uma sentença mais leve pelos seus esforços como colaborador da justiça. Nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023, os advogados de 4 arguidos, Maruf, Sambo, Candravati e Rizal, interpuseram recursos contra as suas sentenças. Os procuradores interpuseram recursos contra apelativos julgamentos de obstrução de justiça. Em 27 de fevereiro de 2023, o Tribunal Distrital de Jakarta do Sul condenou 2 ex-policiais, Endra Kurniawan e Agus Nurpatria, a 13 e 2 anos de prisão, respectivamente, por seu papel na tentativa de encobrimento do assassinato de Utabarat. Por crimes semelhantes, Baikuni Vibovo e Shuk Potranto receberam, cada um, penas de prisão de 1 ano. Irfan Vidianto e Arif Rahman Arifin foram condenados a 10 meses de prisão cada.